Eu sou o Flávio Siqueira, mais um entre tantos vagalumezinhos em todos os cantos do Brasil, em muitos lugares do mundo, que nesse momento se reúnem aqui em www.webradiovagalume.com para mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, que está começando agora aqui pela Web Rádio Vagalume, contigo, comigo e com tanta gente conectada agora, para que nós possamos crescer juntos, caminhar em reflexões, em equilíbrio e, sobretudo, em paz. Que o nosso programa e o nosso encontro aqui pelo rádio tenha somente um objetivo, ainda que nesse processo de imersão à paz, a gente acaba passando por desconstruções, a gente acaba passando por momentos um pouco mais difíceis, por questionamentos, o que faz parte do caminho. É preciso passar, às vezes, por desconstruções, por questionamentos, por dúvidas, por que não? Para que a gente chegue às respostas que nos levam em direção à paz. Eu começo esse programa com o coração completamente voltado nesse objetivo, para de alguma maneira ajudá-lo nessa caminhada, te ajudar a encontrar-se no meio de tantas distrações e tantas vozes, apontamentos de todos os lados, e no espírito do texto que eu escrevi agora, terminei faz 20 minutos e imediatamente publiquei no Facebook, no flaviosiqueira.com, que propõe: troquemos de mestres. Talvez esteja na hora da gente repensar aquilo que nós escolhemos, não só aqueles que nós escolhemos como mestres, mas aquilo que nós elegemos como estilo de vida ideal, aquilo que nós almejamos durante o breve tempinho que nós vivemos aqui nesse corpo, nesse planeta, e elencamos como prioridades. E vivemos e morremos em nome de algo que a gente nem sabe direito o que é. Será que não está na hora da gente trocar os nossos mestres? Eu não me refiro somente aos mestres espirituais, mas os mestres institucionais, os mestres seculares de maneira geral, que a gente adota e segue, mesmo sem saber, mesmo sem perceber, mesmo sem chamar de mestre. Bom, vamos falar sobre isso e vamos refletir juntos aqui no nosso programa. A sua participação é fundamental. Se você puder, se você quiser também, obviamente, escreva para facebook.com/webradiovagalume. Essa é a nossa página no Facebook. Se você ainda não curtiu a página, faça isso. Ali você tem a possibilidade de compartilhar com tantos vagalumezinhos, interagir. Aliás, eu fiquei sabendo que também houve a criação de um canal no WhatsApp para os vagalumezinhos comunicarem. Eu vou falar sobre isso já já também. E o nosso e-mail, contato@webradiovagalume.com. Escreva, participe, diga o que você pensa, diga o que você sente, diga o que você quiser. O Mensagens que Chegam pela Manhã já começou. Webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã ao vivo, de segunda a sexta às 8 da manhã, das 8 às 10 no horário brasileiro de verão. Depois você ouve as reprises durante a nossa programação, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. O programa volta e você pode ouvir o horário que quiser. Também ao canal no YouTube, canal do Flávio Siqueira, onde os programas, alguns já estão disponibilizados ali para você ouvir quando quiser, reouvir, compartilhar, baixar, fazer como outro dia um querido amigo me escreveu dizendo o seguinte: olha, eu te levo nas minhas caminhadas, e eu acho isso muito legal também, caminhar ouvindo bons conteúdos. Você nem vê o tempo passar, né? Exercita o corpo, descansa a mente e faz muito bem. Então, de repente, é uma dica aí, ou no carro, quem viaja muito, baixa no carro, ouve no pendrive ou no CD, enfim. Tá, é por isso que está disponibilizado no YouTube e também na página aqui da Web Rádio Vagalume. Se você ver na página inicial, um pouco mais abaixo, ali no meio, tem vídeos, e nos vídeos os áudios. Como estão no YouTube, eles estão em formato de vídeo, mas você pode baixar para converter em MP3, em áudio, enfim, e ouvir o nosso programa quando quiser, tá bom? Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, pela Web Rádio Vagalume. Eu falava no começo do nosso programa sobre uma sede que habita todo mundo e sempre habitou. É a nossa sede de paz, é a nossa sede de descanso. Se você olhar as nossas atitudes mais loucas, insanas, que aparentemente são completamente desprovidas de qualquer tipo de propósito, lá no fundo o que a gente está buscando é nos pacificarmos. O ser humano tem essa pulsão interior que de alguma maneira está presente desde sempre, e a gente, sem ouvi-la, sem enxergá-la e sem entender algo que é tão natural e tão simples, acaba projetando em tantos lugares que obviamente não saciarão isso que está dentro de nós. Eu via essa semana, ou a passada, acho que foi a passada, foi a passada,
uma entrevista com um serial killer que foi preso no Rio, que matou não sei quantas mulheres, enfim, é um negócio louco, e as pessoas próximas a ele não desconfiavam, e você vê o sujeito ali, parece um diácono da Assembleia de Deus, carinha, humilde, simples, falando mansamente. E ele dizia que precisava matar pelo menos uma vez a cada 2 meses para ficar em paz. E aí ele ficava aquele tempo pensando naquela morte para se sentir em paz. A que ponto nós chegamos, né? A loucura, obviamente que a gente está falando aí de uma disfunção, um desequilíbrio mental, um sintoma patológico, muito provavelmente, mas de qualquer maneira a justificativa, e foi isso que me chamou a atenção nesse caso também, assim como já houve em outros casos de serial killers também, era a paz. Eu estou fazendo isso para ficar em paz, para buscar a paz. Então a gente chega a cometer loucuras desse tipo, contradições dessa dimensão, dessa natureza, em nome da paz. Esse estilo de vida atribulado que nós temos, todo mundo correndo, olhando para o seu celularzinho, você já reparou nisso, não? Vê na sala de embarque dos aeroportos, das rodoviárias, vê nos restaurantes, pessoas sentadas nas mesmas mesas, às vezes casais, às vezes famílias, sem olhar no rosto um do outro, todo mundo com o celular na mão, olhando para não sei o que, e às vezes falando com pessoas que, se estivessem pessoalmente, não teriam tanta vontade de conversar, não estariam falando, mas precisa daquela sobrecarga de impulsos, de informações, de mensagens que vai nos sequestrando e nos viciando. A gente se torna viciado, compulsivo nesse tipo de coisa e nem percebe. Você precisa todos os dias, a cada 10 minutos, olhar o Facebook, ver o que tem aqui, ver se tem uma mensagem, olhar o Twitter, olhar o celular, e nem sabe por quê. E a gente não para, não descansa, não repara na vida, não percebe a natureza, não olha para os mestres, como daqui a pouco eu vou falar um pouco mais diretamente, lendo o texto que eu publiquei que fala sobre isso, que estão aqui à nossa volta, nos ensinando. Eu não me refiro somente aos animais, mas são humanos também, seres geralmente simples, geralmente sem nenhum tipo de pretensão, geralmente não, sempre, porque se começa a ter pretensões, deixa de ser, né? Sem saber que são e que tem tanto a ensinar, mas a gente está olhando para aquele cara que grita em cima do palco, a gente está olhando para aquele cara que se fantasia de indiano e deixa a barba crescer até o peito, a gente fica olhando para aquele cara de terno e gravata berrando no microfone. A gente não olha para as pessoas, a gente não vê quem precisa, a gente não se conecta aos que são iguais, aos que são simples, aos que são humildes, aos que são puros de coração. Enquanto debatemos sobre ética, sobre moral, sobre consciência política, sobre espiritualidade, sobre religiosidade, enquanto promovemos as nossas palestras falando sobre as intenções dos mestres ascensionados em direção ao projeto Planeta Terra, e não olhamos para a terra que pisamos, e não olhamos para a terra que somos. Somos terra, somos pó. Voltaremos a ser, muito em breve, esse corpo que você cuida tanto, como diz o Saint-Exupéry, esse animal que nós alimentamos, esse animal que nós cuidamos, esse animal que nós adulamos, esse animal deixará de ser, esse corpo voltará à terra, ao pó de onde veio. A água, mais de 70% desse corpo que você chama de eu, será absorvida pela terra e será reciclada em outras coisas, outros corpos, quem sabe, será chuva um dia, o seu corpo será adubo para a terra, será alimento para pequenos bichinhos, pequenos animais. E a gente chama isso de eu com tanta presunção, com tanta arrogância. A gente se entrega a um devaneio, a uma loucura que nós chamamos de política, que nós chamamos de sociedade, nós chamamos de ciência, nós chamamos de religião, de ismo qualquer, cristianismo, ateísmo, budismo, hinduísmo, taoísmo, enfim, ateísmo, né? E a gente vai, petismo, PSDBismo, e a gente vai andando nessa via, nesse chão, pisando em areia movediça, sem perceber que tudo isso é uma demanda criada pela nossa alma, pela coisa de fato que somos, que precisa de paz, que necessita de paz, que necessita de descanso. E enquanto não encontra, sai por aí projetando em tudo e em todos e em todas, sem saber que isso nos habita. Que o dia em que nós pararmos e olharmos para dentro de verdade, isso não for somente um discurso legal, bonito, de autoajuda,
Olhe para dentro, tudo mora dentro. Eu falava no encontro em São Paulo, nesse último fim de semana, já falei sobre isso aqui, quem caminha comigo já ouviu certamente, sobre o meu pavor desses slogans, dessas frases prontas, dessas coisinhas feitas, que só tiram o conteúdo, o espírito, a verdade de uma frase que seja, e substitui aquilo por algo esteticamente agradável, uma frase bonita, num bannerzinho publicado no Facebook com uma pomba voando de fundo, um sol se pondo e umas letrinhas dizendo tudo mora dentro, e alguém lerá e compartilhará, mas não saberá o que de fato isso significa. Já virou uma frase comum, uma frase bonita, que rotula aquele que a escreve como um ser consciente, espiritualizado, que entende da vida. Ora, e a gente fica repetindo as nossas frasezinhas, babacas, muitas vezes, babacas que somos, repetindo uns aos outros, achando que isso é espiritualidade, que isso é bonito, que isso é chegar a algum lugar, quando de fato não é. É ficar dando migalhas para a nossa necessidade de paz, de descanso, de consciência. Se faz parte de todos nós, se isso está presente em cada um de nós, desde que nascemos, e a gente logo cedo projeta isso em nossas mães. Quem não descansa ou quem nunca descansou no abraço da mãe ou do pai, ou aqueles que por alguma razão não tiveram essa oportunidade, por alguém que o cuidasse, a necessidade de ter alguém que cuidasse. Tanto é que quando isso não acontece, e são maus pais ou más mães, ou enfim, as pessoas crescem para sempre com essa lacuna, com essa dor, com esse sentimento de que está faltando alguma coisa. Isso vai se projetando de maneira multiforme na caminhada. Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu só não sei porquê. Eu preciso ter mais mulheres, eu só não sei porquê. Eu preciso casar, arrumar um marido legal, eu só não sei porquê. Eu preciso ser jovem para sempre, eu preciso ser bonito ou bonita, eu preciso ter uma reputação valorizada, eu não sei porquê. Mas eu preciso. E os apelos para que eu siga nessa direção não cessam. As propostas estão em todos os lugares. E nós, irracionais, como somos, na maioria das vezes, seguimos atrás da cenourinha, como aquele coelho que vai atrás da cenoura que está numa armadilha, sem nenhuma percepção do quanto isso nos faz mal e nos rouba a oportunidade de hoje estarmos em paz. A paz vira um projeto a longo prazo. Paz virá, mas virá o dia que eu arrumar minha vida, que eu passar um concurso, que eu ganhar na Mega Sena, que eu casar, que eu tiver filho, que eu me aposentar ou que eu morrer. A paz virá depois da morte. Aí sim, enquanto isso viverei uma vida de dificuldades, ou a paz virá depois da promoção no trabalho. É sempre depois, e a gente não percebe que a paz é um estado de espírito, não é um acontecimento, não é um evento, não é algo tópico que depois virá se assim eu fizesse, assim eu respondesse, assim eu quiser. Não, a paz é um estado de espírito. A paz é um chão onde eu piso. A paz é uma dimensão onde eu vivo. Nessa dimensão, como em todas, enquanto nós estivermos aqui, isso obviamente vai haver dificuldades, contratempos, problemas, choro, dor, perda, luto. Você não está imune a isso, nem eu e nem ninguém. Isso faz parte do nosso amadurecimento e do nosso caminho. Mas paz é uma dimensão onde eu passo por tudo isso e sinto tudo isso. Eu não estou falando aqui de seres vegetais que não sentem. Obviamente que eu sinto. Eu posso em algum momento ter dor, dúvidas, medo, mas isso não rouba a minha paz. E esse é o problema. A gente enxerga a paz como a exclusão de sentimentos doloridos. Ela substitui. E preciso por isso de incessantes, intermináveis, eternas alegrias que me mantenham eternamente gargalhando por aí, sem a sensibilidade, a sutileza, a percepção dos movimentos da vida que ora vem, ora vai, ora tira, ora dá, ora traz, ora leva. E essa dinâmica faz parte do meu desenvolvimento humano, assim como as dinâmicas do clima, da temperatura, do tempo, são fundamentais para o desenvolvimento vegetal, para a fauna, para a flora. Isso está presente em tudo, inclusive em mim mesmo, nesse universo que se expande e se especula que um dia se retrairá. Movimento de expansão, de retração, isso faz parte de tudo, mas eu não vejo, distraído que estou. Portanto, a minha proposta de paz começa pela consciência de onde estou, de quem sou, do que sou.
olhar para mim mesmo e me enxergar no presente, no dia que chama hoje, sair das distrações de tempos e vivendo agora, começando a, com clareza e com coragem, muitas vezes, a olhar e perceber quem eu sou, quem é você. E na medida em que eu percebo isso, eu me conecto a você, porque fica muito claro que há muito mais razões para entender que nós estamos ligados e, de fato, como o bordão, somos um. Mas isso não é um bordão. Isso é uma realidade para aquele que para, respira, se enxerga e enxerga o próximo. Somos um. O que isso quer dizer? A gente fala sobre isso no papo que continua já já, no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mensagens que Chegam pela Manhã, webradiovagalume.com, de manhã é ao vivo, das 8 às 10 da manhã, reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Agora há pouco eu falava para você sobre o fato de que todos somos um, né? Eu uso essa expressão, mas eu te confesso, com um certo desconforto, porque eu me sinto falando um bordão e eu me incomodo com isso. Aliás, eu contava no encontro esse fim de semana, só para te ilustrar essa história. Eu já contei acho que uma vez aqui na rádio isso. Eu trabalhava na Band em São Paulo e tinha um programa chamado Love Songs, e eu fiz esse programa durante um tempo. E a gente tinha um quadro no programa que chamava Caixa Postal. Então alguém gravava uma mensagem pelo celular ou pelo telefone, enfim, ligava para a rádio, a gente gravava a mensagem e aí a gente colocava aquilo no ar. Então terminava uma música, você disparava a mensagem da fulana, geralmente, pro fulano, e na sequência uma outra música, né? E eu me lembro que eu estava no ar às vezes, e a orientação da diretoria, da coordenação da rádio era o seguinte: olha, não fale nada, terminou a música, cola a mensagem da pessoa e dispara outra música, não interfira entre uma coisa ou outra. Aí eu ia dar uma ouvida antes de colocar no ar. E aí eu ouvi o seguinte, a pessoa falando assim, e geralmente era assim, alguém pegava essas poesias de internet, assim, sabe? Essas mensagenzinhas assim. E aí colocava num papelzinho. E na hora de gravar, lia o negócio. Que era mais ou menos assim. A mulher chegava assim, ó: conte as estrelas da areia e saberá o tamanho do meu amor por você. Meu amor, amo-te, meu amor. E eu ouvia aquele negócio e ficava, ai, caramba, ela tá tendo uma chance de falar pro Brasil todo, numa rádio, e vai ler o negócio assim, e mal ainda por cima. Eu não tô, obviamente, questionando o sentimento, eu não sei, não conheço, não tô dizendo que não havia sentimento, mas não havia conteúdo, não havia alma naquilo. Não precisa de uma construção estética legal para que tenha alma, né? Outro exemplo que eu dava, eu me lembro quando meu filho entrou na escola, a primeira escolinha dele, pequenininho ainda, e aí ia ter o Dia dos Pais, seria o meu primeiro Dia dos Pais. E aí a escola mandou um presente, veio um presente do Dia dos Pais, e era um papelzinho impresso com uma dessas poesias: pai, herói, presente, amor, eterno. Pô, caramba, se tivesse um risquinho dele, um desenho qualquer, uma folha, eu valorizaria muito mais que aquele papel impresso com uma poesia pela escola. Não tinha verdade, não tinha alma. Da mesma maneira, essas pessoas que mandavam as mensagens, se de repente se propusessem a dizer: fulano, eu nem sei como falar isso aqui, eu acho difícil, você sabe que eu tenho problema com palavras, mas eu queria dizer que eu te amo. Pum, deu, não basta. Pois é, aí eu fazia um malabarismo, apesar da recomendação para que a gente não falasse, mas não dá para não falar. E aí eu tentava fazer uma introdução, uma contextualização daquele texto, para que ele não entrasse assim tão do nada no ar e tão esquisito, né? Que tivesse algum significado, pelo menos. Eu tentava capturar o espírito daquela pessoa que escreveu, a intenção daquela pessoa, e tentar fazer uma introdução, assim, para que aquilo viesse melhor, enfim. E eu olho para a nossa vida de maneira geral assim, a gente vai vivendo em cascas, a gente vai vivendo em formatos, em estética, e não percebe conteúdo. Isso das nossas falas, das nossas expressões de relacionamento, de amor, até como nos olhamos. Eu tenho todos os dias desenvolvido em mim um olhar
e na medida que eu vou lhe descrever isso, eu sei que não é nenhuma novidade para você. De certa maneira, isso faz parte da nossa consciência coletiva, né? Independente da religião, da crença, a maioria de nós concorda de um jeito ou de outro que nós não somos só o corpo. Quando alguém morre, e a outra pessoa fala: que coisa horrível, você viu aquele corpo sem vida, você vê uma notícia, fulano de tal perdeu a vida, né? Então isso está presente no nosso discurso, na nossa cultura. Mas o que é isso, vida? Fulano perdeu a vida. Perdeu o quê? O que é perdeu a vida? É uma bolinha que flutua dentro da gente que chama vida? É um bonequinho tipo aquele do Men in Black? Sabe aquele senhor que era um robô, e aí quando ele morreu, abriu a face dele, tinha um bonequinho ali controlando? Isso é a consciência? Isso é o que somos? Se fizer um exame de radiografia, enfim, se olhar dentro do corpo humano, é possível que em algum ponto a gente ache uma fumacinha, ou aqueles seres assim, tipo com um lençol, sabe? A alma, aquele lençol andando com aqueles olhinhos. Somos nós, não? O que é isso? O que somos nós? O que é perder a vida? O que é a vida? O que é isso? Você já parou para pensar nisso, que é tão básico, tão óbvio e tão simples? Nós que nos reconhecemos como esse corpo, nós que nos enxergamos assim, nós que identificamos esses braços, pernas, olho, boca, nariz, enfim, e chamamos de eu, obviamente que projetamos em nossa concepção de vida a mesma percepção. Então, quando eu morrer, eu, que sou um outro serzinho de braço, perna, boca, sairei do corpo e prosseguirei num estilo de vida humano. E aí há as crenças de que há culturas, hospitais, restaurante, casa noturna, metrô, num outro plano, enfim. Ou que eu voltarei num outro corpo, ou que eu irei para o céu, ou que eu irei para o inferno, ou que eu não irei para lugar nenhum. E a gente vai projetando uma continuação dessa percepção humana, física e limitada do corpo que somos. Eu não vou aqui me aventurar a dizer é ou não é. Eu penso assim ou eu penso assado, porque eu acho que isso, nesse momento, nesse ponto da nossa reflexão, é completamente irrelevante. O fato é que nós reconhecemos que há em nós algo, uma substância, uma consciência, uma coisa, algo que a gente chama de vida. Mas isso não está presente só em mim, ou em você, ou na tua mãe, ou no teu pai, ou no teu marido, ou na tua mulher, ou no teu filho. Isso está presente em tudo. Uma árvore cortada, assim como o corpo humano, perde o tom, perde a textura, ela vira outra coisa, perdeu a vida. Havia algo que de alguma maneira alimentava aquilo lá. Eu, na minha completa ignorância humana, não tenho nenhuma consciência e falo: não, árvores não têm almas, árvores são só árvores. Ué, quem garante? Quem garante? Eu olho para animais, eu olho para os pássaros, eu olho, não, isso não tem. Aliás, eu li esses dias que o Papa fez um comentário que os cachorros vão para o céu. E diz que isso gerou uma polêmica entre teólogos que não é assim, que isso, enfim, eu gostei dessa percepção do Papa. Seja lá o que for, o céu, enfim. Mas o reconhecimento de que há alma, de que há algo além de instintos somente. O que anima aquele corpo? Quando você vê um cachorro atropelado numa estrada, aquele monte de carne ali esmagado, você é assim também. Se você fosse atropelado, seria da mesma maneira. O que saiu ali daquele cachorro que não faz com que mais ele balance o rabo, que ele reconheça os donos, que ele defenda o território, que ele durma, que ele acorde, que ele se expresse, que ele venha com aquela cara, parece que está rindo. O que saiu de lá? Talvez seja a mesma coisa que saia de nós, que nós chamamos de vida. O que gera movimento ao planeta? O que faz com que a natureza se renove? Faça seus processos de fotossíntese, por exemplo, seja fundamental para o ar que eu respiro, para a vida no planeta, para que nós possamos existir aqui. O que faz? O que é isso? Será que não é a mesma coisa que anima esse corpo? Vida? Será que vida, e nós nos referimos assim de uma maneira singular, né? Vida única, a vida saiu, a vida da terra, a vida dele, a vida dela. Você não tem amor à vida? Vida. Será que isso não é uma coisa, uma consciência, vamos chamar assim, só a título de reflexão, sabendo que nós estamos reduzindo algo que transcende um conceito
Dizer que a consciência é definir um conceito, mas talvez para a gente raciocinar seja preciso defini-la em um conceito. Pessoalmente eu acho que é mais do que isso. Mas vamos manter consciência para que a gente tenha palavras, a gente precisa disso para se comunicar. Será que essa consciência, que parece estar presente em tudo, que é uma coisa só e faz com que nós nos vinculemos? Você sabe que desde criança eu presto atenção no negócio que eu acho engraçado. Por exemplo, você passa na rua, no meio de uma multidão de anônimos, e aí você cruza por pessoas que você nunca viu, traços completamente diferentes dos que você até então estava acostumado a ver. Pessoas diferentes, é um rosto, alguém que cruza contigo no caminho e fala oi. Aí você olha para aquela pessoa e fala, ué, mas quem é? Eu nunca vi. Apesar de nunca ter visto, essa pessoa, você sabe que é uma pessoa. Essa pessoa tem alguma familiaridade, você não se espanta, fala, opa, que bicho é aí? O que é isso? Não. Você reconhece de alguma maneira um semelhante. Há algo que te vincula àquele anônimo. Há algo que te vincula àquele estranho que te diz oi e te espanta. Porque socialmente você não conhece, mas tem alguma coisa em comum, né? Você não se espanta, você não se assusta. Tem algo ali ligando você e essa outra pessoa. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, e depois para voltar àquilo que eu falava sobre a nossa busca pela paz, e para a gente chegar também ao troquemos de mestre, ou de mestres, é que há algo que nos vincula, que nos movimenta, que nos preenche, que nos anima, que faz com que nós acordemos todos os dias, que de alguma maneira gera motivações, que faz com que nós busquemos a paz, busquemos a alegria, busquemos a felicidade, que faz com que nós amemos, que faz com que nos aproximemos ou nos afastemos, com que nós tenhamos as nossas motivações, as nossas escolhas, que nós nos reconheçamos, que chama vida. Ao longo do tempo, das culturas, das religiões, das experiências que a humanidade vai acumulando, vai absorvendo, vai tendo, isso vai tendo nomes, percepções diferentes, mas nunca deixou de ser percebido, nunca deixou de ser um mistério, nunca deixou de ser uma realidade que se expressa de acordo com o meu tempo, com a minha cultura, com o momento em que eu pessoalmente vivo, o mundo onde vivo está, a cultura, exatamente o que tem, enfim, concluído a partir das suas percepções, a religião tem proposto, e aí vai mudando. Mas essa percepção faz parte da gente. O que é isso que a gente chama de vida? Você, por exemplo. Vamos falar de você especificamente. Que acordou, que se olhou no espelho, que sabe a sua altura, o seu peso, que se conhece mais ou menos, né? Que sabe suas preferências, que tem os seus planos, enfim, que agora está planejando no fim de ano fazer isso, fazer aquilo, 2015 será assim, enfim, você, esse serzinho, essa coisinha aí, né? Que nem você direito sabe o que é. Você está vivo ou está viva? Você consegue sentir isso em você, não? O que te faz sentir vivo? São os projetos profissionais? São as ideias religiosas? O que te faz sentir vivo? É a tua família? São as pessoas que vivem à sua volta? O teu cachorro lambendo tua perna? O que te faz sentir vivo ou viva? Existe algo dentro de você. Você consegue sentir isso? Essa coisa que é você, como o Saramago escreveu, essa coisa. E dentro de nós existe uma coisa que não sabemos o nome, e essa coisa somos nós. Somos nós. É assim que eu creio, no plural. Essa coisa no singular, somos nós no plural. Uma única coisa chamada viva, que se expressa de várias maneiras, que usa uma série de linguagens para ser. E essas letras dessa linguagem, essa construção desse texto enorme, é feito por nós. Eu sou uma letra dessa coisa, você também, e todos nós somos expressões dessa coisa que se chama vida. Um ser humano, um corpo, um boneco de carne, corpo, osso, sangue, pele e órgãos, está caminhando pela rua sustentado por um esqueleto que se movimenta maravilhosamente, milagrosamente. O que faz com que aquele boneco, aquela boneca de carne se mexa é a coisa que chama vida. É isso que somos. Como é que se explica isso? Não sei. Como é que se define isso? Também não sei. Se eu tentar, eu vou diminuir. Mas eu sinto isso.
eu percebo isso à medida em que eu me aquieto em relação a isso. Porque eu sou isso. E se eu percebo o que eu sou, e se eu entendo o que eu sou, e se eu olho o que eu sou e me pacifico com isso, eu perceberei que o que eu sou é o que você também é. E é o que a vida, que se expressa de várias maneiras, em animais, na natureza, e naquilo que eu não vejo e não sei. Eu também estou sendo reducionista de dizer que a linguagem da vida é somente o corpo humano, o corpo animal, os vegetais. Ela é mais. Qualquer ser, qualquer objeto, qualquer coisa que vive, mesmo que não seja uma vida categoricamente como a minha, o que eu posso categorizar, o que eu posso dizer é vida ou não é, tudo isso é manifestação de vida. A nossa sede de paz, o nosso desejo de felicidade se conecta à nossa percepção daquilo que de fato nós somos, o que nos dá a sensação de estarmos em casa. Essa nossa nostalgia, essa nossa saudade de casa, que se projeta de tantas maneiras, tem a ver com essa desconexão daquilo que de fato nós somos. Como viver em paz se nós cortamos as fontes, se nós tiramos as raízes e se nós tentamos adicionar de uma maneira artificial na árvore que somos raízes artificiais que, ao invés de absorver da terra, absorve de um monte de outras coisas fabricadas, falsas muitas vezes, artificiais, aquilo que a terra me dá, que a natureza me dá, que a vida me dá. Eu estou falando sobre a nossa desconexão com o cotidiano. Eu estou falando sobre a artificialidade das nossas emoções, a nossa alegria, sobre a nossa busca na tecnologia, a nossa busca no dinheiro, nossa busca nas religiões, nossa busca nas ideologias, nos sistemas, a nossa busca no marido, a nossa busca na mulher, a nossa busca no outro. A nossa busca que não nos permite parar e enxergarmos que aquilo que a gente precisa já é. Não porque eu, como ser especial, guardo dentro de mim de uma maneira diferenciada. Não, porque sou isso. Sou vida, assim como você é vida. Você consegue sentir isso? A gente vai criando tantos caminhos, tantas fórmulas, tantos jeitos de perceber o que naturalmente já nos habita, que chega um momento que a gente já não sabe mais. E aí a gente vai correndo atrás de tudo e todos que nos apontem um caminho, que nos apontem uma solução, que nos apontem uma resposta. Tão perdidos que estamos. Isso pode vir pela mente, pela via secular, cultural, que se propõe a nos dar respostas pela tecnologia, pela ciência, pelas ideologias, pelos sistemas políticos, pelo estilo de vida que nós adotamos. E nós vamos atrás, buscando essas respostas. Não é à toa que hoje se fala tanto sobre a fusão. Finalmente chegamos num tempo onde será necessário fundir a espiritualidade e a religião com a ciência. Bobeira. 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 Grande bobeira. Por quê que eu preciso fundir se não está separado? O que é espiritualidade? O que é ciência? São nomes, são construções, são categorias que a gente cria para se sentir poderoso. E aí eu acho que eu estou fundindo duas coisas. Mas ora, os mestres verdadeiros, aqueles que respondem aos impulsos científicos, que se expõem aos movimentos da natureza ou da física, os animais, não tem necessidade dessa categorização que nós tantas vezes, por questões de autopromoção, questão, enfim, de ter um discurso, vamos promovendo. Vamos juntar a ciência e a espiritualidade. Eu não conheço nenhum cientista verdadeiro, daquele que está aberto. O cientista tem que estar aberto ao conhecimento, o cientista tem que estar aberto à observação, o cientista tem que estar aberto às modificações de paradigmas que até então eram valorizados pela ciência e, no entanto, vão mudando o tempo todo. Isso é eterno, porque não se chega ao limite do conhecimento, seja ele de qual natureza for. Então, se eu sou cientista de verdade, eu sou espiritual. Ainda que eu me chame de ateu, ainda que eu me chame de cético, de agnóstico, e aí daí tem tanta gente que chama de teísta, de cristão ou de budista, ou de sei lá o que, não é? Então, o fato que eu me chamo ou não me chamo, isso não quer dizer nada. Eu sou um cientista cético. Bom, cético, mas está aberto para a natureza, para os movimentos da vida, se está atento, se está olhando, se está disponível. Então, cético do quê, meu amigo? Cético do quê? Como é que é possível você ser cientista cético? O seu ceticismo é o quê?
Eu não acredito no Deus da Igreja Católica. Ué, e daí? Eu não acredito no ser espiritual. E daí? E daí? Quem disse que precisa ser assim? Quem disse que isso é tudo? Quem disse que o Deus, por exemplo, da Igreja Católica, essa definição, né, de Deus da Igreja Católica, cristã, enfim, engloba, ou encaixota, ou restringe, ou limita, ou diminui Deus? Se Deus fosse essa descrição, né, esse ser mal-humorado, punitivo, humano, com os seus sentimentos de ciúme, de posse, aquele que acredita em mim vai para o céu, que não acredita vai para o inferno, aquele que lê a Bíblia vai ser abençoado, aquele que não lê vai ser destruído, enfim, eu também não acredito assim. E daí? Isso não me torna naturalmente um cético. Ceticismo tem a ver com não acreditar no que sou, não acreditar na vida, me fechar para tudo e todos, e todas as possibilidades de ser humano. Então, se eu projeto essa necessidade, essa busca, inclusive na ciência, não sou um cético. O que é um ser religioso? Você é religioso ou religiosa, não? O que é ser religioso para você? É ter uma fé específica, dizer, eu vou à igreja, eu vou ao centro, eu vou ao templo de meditação, eu sou discípulo do mestre tal, eu me visto de indiano, eu falo namastê, eu falo aleluia. É isso que é ser espiritual? Eu sou vegano, eu pratico meditação não sei quantas vezes ao dia, eu faço meditação, como é que chama? Mantra, eu repito mantras. É isso, não? É isso? Bom, eu acho que é muito pouco. Eu não consigo ver como só isso. Eu faço parte de um grupo, de uma religião, de uma crença, onde nós somos liderados pelo mestre que tem contato direto com os mestres ascensionados que canalizaram e não sei quem e trazem mensagens impactantes em relação à Terra, inclusive dizendo que a Terra se destruirá porque os mestres se reuniram quando o homem chegou à Lua, dizendo que em 2019 o mundo terminará se o homem não se ajeitar. É isso? Religião é isso? Espiritualidade é isso para você? Pessoalmente, pode ser que eu esteja enganado, mas pessoalmente eu também não vejo assim. Portanto, essa ideia de fundir religião com ciência é mais uma bobeirinha dos nossos conceitos e das mentes humanas, porque tudo é uma coisa só. Espiritualidade, ciência, tudo faz parte de uma coisa só. E o dia que a gente deixar de construir fronteiras, muros, labirintos, barreiras, nomes, rótulos, o dia que a gente deixar de se apegar a uma coisa ou outra para nos sentirmos diferentes ou melhores ou piores ou maiores ou menores em relação ao outro, talvez aí a gente comece a perceber que tudo fala da mesma coisa. Que tudo diz em linguagens diferentes, de jeitos, em formatos, em formas diferentes, a mesma coisa. E então, distante dessa minha tentativa limitada e humana de me apossar do que é, eu somente observo em humildade e em simplicidade, e eu me aquieto, e eu vejo, e eu percebo, e então me pacifico. A paz que a gente está buscando tem a ver com percepção, tem a ver com aquietamento, tem a ver com aquilo que sou, e que você é, e que somos expressões multiforme, expressões de várias maneiras, de uma coisa só, coisa que a gente não sabe o nome, a gente chama de vida, a gente chama de Deus, a gente chama de coisa, a gente chama de vários nomes, mas e daí? Nomes são nomes, letras são letras, culturas são culturas, jamais definirão o que é. O que é, eu sinto, o que é, eu vejo, o que é, eu vivo, o que é, é. E isso basta. Até que ponto você segue nessa direção? Até que ponto as suas construções não estão extremamente conectadas a essas construçõezinhas que a gente dá nome, que a gente dá forma, que a gente cria e projeta uma estética e que a gente define como absoluta e nos distancia do que somos e desconecta a essência que nos habita. Talvez, diante dessa percepção, esteja na hora de nós trocarmos de mestres. Chamamos de mestres os donos da ciência. E abre aspas aí para donos. Chamamos de mestres os donos da religião.
chamamos de mestres os donos, os criadores, os formuladores de ideias, ideologias, teologias. E são os nossos mestres. Por quê? Por que são os nossos mestres? O que de fato nos ensinam, além de rituais, além de me dar paz? Será? Se dá paz porque você se torna tão dependente dessas coisas. O teu nível de dependência, seja em relação ao que for, denuncia justamente a tua falta de paz. Eu preciso todos os dias frequentar o templo. Ora, por que você precisa? Eu não vejo nenhum animal, nenhum ser simples, nenhum ser que diz isso. Eu não vejo. E não são piores por isso. Eu preciso do passe do fulano, do conselho do ciclano, da reza, enfim, por quê? Por quê? Por que eu não consigo perceber que oração, que meditação, e isso que a gente formula, se pratica vivendo todos os dias, o tempo todo, sem cessar, no dia a dia? Porque essa minha dificuldade em projetar isso num ritual, num grupo, numa pessoa, num lugar, numa fórmula, numa técnica? Por quê? Por que esse meu apego aos formatos e o meu medo de me entregar à vida? Porque eu preciso do controle das coisas. Porque eu preciso dizer, eu sei, e é isso, e é por isso, e é por aquilo. E simplesmente me nego a enxergar o mistério que sou, que me habita e que jamais será na plenitude saciado. Ninguém tem todas as respostas. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem todos os caminhos. Ninguém. Essas coisinhas, assim, essas teoriazinhas que às vezes eu vejo por aí. Olha, eu vou explicar para você a origem da vida. A origem da vida nasceu de mestres que controlam o planeta Terra. Então temos ali Jesus, temos ali o Maitreya, temos ali o outro cara, enfim. E aí fizeram uma reunião científica e concluíram que a Terra será assim assado. Então, com toda a sua tecnologia, estão fazendo um projeto. Por que eu preciso desse controle, dessa humanização, dessa cientificação de algo que é mistério? Porque eu me fecho para o mistério em nome da espiritualidade e não me abro para o que eu não entendo, o que eu não explico, o que me transcende e o que me mantém permanentemente em abertura, porque eu estou, como o cientista que eu descrevia, está vendo como as coisas se conectam naturalmente? Eu estou em abertura para o que eu não sei, para o que é maior do que eu e, no entanto, me habita. O que é maior do que todo o universo, mas cabe em mim reprodução, de alguma maneira, do universo, conectado a tudo que vive, a tudo que é, porque eu não sinto e tento encapsular isso nas minhas teorias, nas minhas palavras ou naquilo que eu chamo de espiritualidade. Por que o meu medo? Por que a minha necessidade de controle, de ser mestre, de ser professor, de ser sei lá o quê, e simplesmente não me coloco no nível do bicho do alface? Ser que, na sua simplicidade física, molecular, enfim, na sua incapacidade de raciocinar como um ser humano, é capaz de me ensinar coisas. Por que eu não sou capaz de aprender? Por que eu preciso do fantástico? Por que eu preciso das luzes? Por que eu preciso dos mestres? E não enxergo aqui, e não estou aqui, e não vivo aqui. Talvez, aí esteja a nossa falta, a nossa incapacidade de sermos o que nascemos para ser, felizes. Senão não estaria em todos nós. Senão não conseguiríamos jamais descansar diante dessa necessidade que nos habita e que projeta em tudo que é lado, de tudo que é jeito, de todas as formas, e é capturada por todos aqueles que de alguma maneira se colocam como seres que trazem respostas, oráculos da verdade. A verdade é, a vida é você, a paz é natural, não se vincula a nada, é nosso estado de espírito, é nosso chão. Eu só preciso perceber, eu só preciso me aquietar para finalmente descansar. A gente volta falando um pouco mais sobre isso. O nosso programa continua aqui na Web Rádio Vagalume. É o Mensagens que Chegam pela Manhã. Fica por aqui.
webradiovagalume.com, Tom Jobim. Que no Mensagens que Chegam pela Manhã, eu quero aproveitar e ler agora o texto que foi publicado no Facebook, no flaviosiqueira.com, que de alguma maneira tem estimulado esse papo que nós estamos tendo aqui já há quase uma hora, e o texto que fala sobre troquemos de mestres. Aliás, se você puder, eu sei que o texto no Facebook também, mas se você puder, acesse o flaviosiqueira.com, porque eu achei uma foto tão legal para ilustrar o texto, e eu já tinha publicado o texto no Facebook, eu não consegui, não sei se dá, mas pelo menos eu não consegui adicionar a foto no Facebook, mas eu gostei, eu achei bastante significativa, e ela ilustra o texto que está publicado especificamente no blog. Então dá um pulinho lá, pelo menos para ver a foto, você que leu e gostou do texto, no flaviosiqueira.com. O texto Troquemos de Mestres diz o seguinte: me disseram na escola que o ser humano é o único animal racional. Com o tempo eu passei a desconfiar que talvez não fosse verdade. Bastava observar os animais, todos eles, e perceber algo além dos instintos, um tipo de comunicação sutil, expressões de inteligência diferente dos humanos, mas não por isso inexistente, muito pelo contrário. Mas e a tal racionalidade do bicho-homem? Havia mais impulsos do que reflexão, mais instinto do que consciência, mais reflexos condicionados pela própria cultura do que escolhas ponderadas, equilibradas, racionais. Enquanto os chamados seres irracionais vivem em equilíbrio com o planeta, nós, os racionais, desenvolvemos algo que chamamos de vida moderna, uma cultura completamente predatória, seja em relação à natureza, seja em relação ao semelhante. Nos autodestruímos por impulso. Aceitamos condicionamentos que frequentemente nos deslocam para terras estranhas, terras que não parecem com o nosso chão. Outro habitar que, com o tempo, passa a ser nosso. Me refiro à artificialidade das relações, à superficialidade dos sentimentos, à compulsão por distrações, à necessidade de alegrias incessantes. Nosso medo da solidão, nosso pânico do sofrimento, nosso terror diante da morte. Antinaturalmente, passamos a vida tentando negá-la. Construímos uma bolha de distrações, tentando pensar que seremos eternos, homens e mulheres gargalhantes, que dominarão o planeta, os animais e, se possível, os semelhantes mais fracos. Por que não? Que tipo de racionalidade nos faz pensar que somos os únicos seres pensantes da Terra? Aliás, o que nos faz pensar que de fato pensamos? Talvez esteja na hora de elegermos outros mestres. No lugar de ideologias políticas, os mestres gatos nos ensinarão como relaxar e viver em paz. Prefiro trocar os debates sobre ética e moral pela fidelidade dos cães, que não fazem nenhuma distinção entre um mendigo e entre um banqueiro. Os mestres pássaros ensinam como viver no presente, alimentando-se do que o dia chamado hoje reserva, livres em suas melodias que saúdam as manhãs. Não quero mestres homens. Pessoalmente eu me inspiro com as mestres formigas, que de alguma maneira se organizam para a construção de seus formigueiros, carregam pedaços de folhas, pedrinhas, trabalham incessantemente sem que uma se coloque em superioridade em relação à outra. Eu sou discípulo dos peixes, os que vivem pacificamente em um mundo desconhecido para mim e talvez por isso, de alguma maneira, ainda preservado. Namastê, mestres minhocas, vocês que cuidam da terra, que trabalham silenciosamente, sem necessidade de aplausos, reconhecimento. Perdoe por suas irmãs esmagadas, sem nenhuma razão por nós, os seres racionais. O que seria dos pobres e dependentes humanos sem um trabalho de vós, mestres abelhas? Haveria equilíbrio se os sábios sapos não existissem? Será que nós, avançados e sábios animais racionais, os únicos racionais, existiríamos sem o trabalho das senhoras, mestres baratas, que convertem nitrogênio em fertilizantes? Nossa irracionalidade nos levou para muito longe de casa.
Admiramos nossas construções, aplaudimos nossa insanidade projetada em sistemas autodestrutivos, chamamos uns aos outros de mestres e deixamos de enxergar que a consciência é em todo o planeta. A terra fala, os bichos ensinam, tudo se conecta, se comunica. Troquemos os mestres, sejamos humildes, suficientemente abertos para aprendermos com seres mais simples, justamente porque esses não se corromperam com a própria luz. São filhos da terra, irmãos uns dos outros, vivendo entre nós com sua silenciosa e sabedoria, presentes enquanto não destruímos tudo em nome de nosso progresso. Namastê, mestre bicho do alface. Perdoe os humanos, temos sido a mais eloquente expressão da irracionalidade animal. Web Rádio Vagalume, mensagens que chegam pela manhã. Esse programa está sendo feito ao vivo entre 8 e 10 da manhã no horário de Brasília. E a reprise, ou as reprises, acontecem 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Esteja com a gente aqui na webradiovagalume.com. Eu agora há pouco li o texto que foi publicado no Facebook e no blog. Você conseguiu entrar lá no flaviochiqueira.com e ver a foto, não? O que você achou? É uma foto que talvez ilustra essa conexão, né? essa relação que nós, por medo, por insegurança, por presunção, nos negamos a ter, né? A conexão que há entre todos os seres vivos é impressionante. Você sabe que eu tenho um gato, né? E eu antigamente achava que na verdade, o gato é da minha mulher, do meu filho, enfim, eles que quiseram. Eu antes não... Eu via gato assim, eu era daqueles que dizia, olha, gato é muito mais apegado à casa do que às pessoas, sabe aquelas bobeirinhas assim que a gente acredita? E aí eu fui percebendo como existe um nível de comunicação, uma coisa sutil, que é simplesmente uma questão de percepção, né? Como eu, por exemplo, hoje eu olho pro Charlie, que é o gato, eu sei se ele tá com fome, ou se ele quer brincar, ou se ele... pela cara dele. E olha que gato não é um bicho assim tão expressivo, né? Ele é persa, então tem aquela boca para baixo, assim, aquela cara de mau humor. Mas eu sei, pelo olho, pela orelha, pelo jeito, o que ele tá querendo, né? E é engraçado como ele também percebe. Se eu, por alguma razão, não tô muito bem, tô com algum problema, ele vem e fica, e mia, e aí eu tô sentado, às vezes eu tô aqui fazendo o programa, ele tá por aqui, né? Nem sempre eu deixo ele aqui, porque às vezes eu tô falando e ele me desconcentra, pede alguma coisa tal, mas ele vem com uma patinha, pum, encosta em mim e dá um miadinho e quer alguma coisa, então essa comunicação sutil, que não acontece só no gato, é que o gato mora aqui, né? Então eu, convivendo com o gato, passei a perceber isso. Mas não é só o gato, e não é só esse gato, isso está presente em tudo. A questão é que a gente não vê, a gente é distraído demais. Nós acreditamos nessa bobeirinha que a gente aprende na escola. Os homens e as mulheres, né, são os únicos animais racionais. E pensa que a racionalidade é o quê? É fazer conta. É matemática, é isso que é racionalidade. Então os bichos que não sabem somar 2 mais 2 não são racionais, são muito mais do que a gente. Em muitos momentos isso está muito presente no estilo de vida que eles levam. Mas não, nós não olhamos, nós achamos que racionais somos nós, afinal nós construímos prédios, nós construímos computadores, nós projetamos aviões. Isso nos eleva para uma categoria de racionalidade que os outros, por serem mais simples, não têm. Será mesmo? Será? Tem algumas opiniões aqui no e-mail, no Facebook. Eu vou começar com a do meu amigo Jarbas Lins. E o Jarbas, ele faz um comentário interessante e dá uma dica aqui. Ele fala o seguinte, olha: os meus mestres são os golfinhos. Se tiver oportunidade, assista o filme chamado Lucy. É uma ficção onde a protagonista atinge 100% de uso do cérebro. No filme, em algum momento, se comenta que os golfinhos usam 20% da capacidade do cérebro, enquanto os humanos apenas 10%. São informações se as informações do filme foram verdade, ele disse, e eu faço um parênteses aqui, eu não sei
quanto à capacidade dos golfinhos, eu creio que nós que estamos mudando nossa forma de pensar e entrando em harmonia com o planeta e as pessoas, então estamos ativando o nosso potencial. Seria ótimo que isso fosse verdade. E aí ele mandou um link de uma música aqui. Bom, não recebi, meu amigo. Eu vou dar uma pesquisada aqui depois no link que você me mandou, tá bom? Ele indica esse filme, então eu não vi Lucy, eu vi o trailer, se não me engano, achei até interessante, mas depois me esqueci, vou ver se eu vejo esse filme. Mas de fato, você sabe que essa ideia, acho que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, é bastante controversa, né? Há ramos da ciência que dizem que não, que isso não é uma mentira, que é uma crença, que na realidade não é assim, o humano usa o cérebro inteiro, né? Outros dizem que não, eu sinceramente não sei, mas o que eu percebo nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, é que seja ainda que limitado a 10%, nós sequer usamos esses 10%. Nós estamos muito longe de utilizarmos o potencial completo do nosso cérebro. Nós temos poderes, inclusive poderes psíquicos, né, que a gente às vezes admira em uns ou outros, pensam que são pessoas que têm um favorecimento especial, espiritual, e é outra coisa, né? A gente transforma em deuses aqueles que de repente veem o futuro, ou que veem seres ou dimensões paralelas, enfim, e a gente acha que isso é uma habilidade que legitima tudo que a pessoa diz, quando na realidade é uma habilidade que todos nós temos. Eu falei, por exemplo, do Charlie, né, do gato, o nosso gato aqui, que vive aqui. Me relacionando com o Charlie, eu passei a perceber o que eu não percebia nele e nos outros gatos. Hoje eu vejo gatos, por exemplo, eu percebo aquela coisa dele olhar atentamente, virar os olhinhos, ele está pensando em alguma coisa. Mas isso foi o convívio, isso foi o desenvolvimento de uma capacidade que antes eu não tinha. Eu achava que, por exemplo, um gato era um ser que vivia para se lamber e dormir, e que elegia uma casa, um habitat como, enfim, aquilo que o mantinha bem, e tanto faz as pessoas. E depois eu vi que não, o Charlie, por exemplo, nosso gato, já morou, quer ver, essa casa que a gente mora nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, deixa eu calcular, eu saí de São Paulo, ele veio lá, ele começou a morar em uma casa em São Paulo, depois foi uma em Porto Alegre, uma em Brasília, outra em Porto Alegre, 5 casas já. É a 5ª casa, e não sentiu falta nenhuma. Muda de casa, ele cheira tudo, depois já escolhe o cantinho lá e tal. Mas por quê? Porque eu prestei atenção, né? Não é que o gato passou a se comunicar, ou ele é o único que se comunica, eu só comecei a ver. Então eu acho que a nossa habilidade cerebral e a nossa habilidade de percepção de vida tem muito a ver com isso. Nós nos intoxicamos com os nossos medos, principalmente, com a nossa culpa, com os nossos devaneios enraizados e difundidos por nossa cultura, e acreditamos que isso é absoluto. Então todos que saem de alguma maneira desse padrão necessariamente terão de ser rotulados, seja como louco, né? Seja como inconformado crítico, seja como médiums ou mestres, enfim, a gente precisa. Eu falava, se não me engano foi na segunda-feira, sobre a minha percepção, até me perguntavam em relação a isso, ao que nós chamamos de médiums. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa expressão. Fulano é médium, você é médium? O que é médium? Não, ele vê espíritos, ele sente. Não, mas todos nós temos a habilidade de sentir aquilo que não vemos fisicamente. Todos nós temos essa habilidade, todos, não tem um que é e outro que não é. Esse é médium, precisa se desenvolver, esse não é isso. Todos nós temos intrinsecamente aqui a percepção, a relação com situações, com ambientes, com mundos, com seres talvez que não pertencem a essa dimensão. Aí a gente vai dando nome, espíritos, médiums, outro mundo, nosso lar, não sei o quê, mas na realidade todo mundo tem, todo mundo é só se aquietar, é só parar e perceber que a vida é muito mais do que aquilo que meus olhos limitam, do que o meu tato sente, é mais do que o que o meu olfato, os meus sentidos de alguma maneira absorvem. É só eu parar, Eu não preciso apontar para um ou para outro e dizer, este é o médium, procurarei para saber meu futuro, para saber minha vida. Não, eu vejo, eu sinto, eu só preciso parar. A gente está nesse ritmo de loucura, de correria, que diminui mesmo a nossa capacidade cerebral, inclusive, a nossa capacidade sensitiva, a nossa capacidade emocional, as nossas relações
não só físicas, mas espirituais entre nós mesmos, entre seres que habitam o planeta. E a gente fica nessa distração, né? De ficar tentando paralelos, dimensões. Essa é a minha crítica para esse discurso. Eu não tenho nenhum problema e nenhuma crítica, muito pelo contrário, em relação às descobertas da física quântica. Eu acho que são maravilhosas. Eu acho que houve uma revolução na nossa física e na nossa ciência, que deixou de ser mecanicista, seguindo os alinhamentos de Newton, e já há algum tempo passou a ser muito mais abrangente, muito mais sutil, né? A física quântica, inclusive, trouxe uma linguagem nova que é fundamental, mas a gente pegou isso e transformou isso em religião, né? E aí eu vejo aí mestres religiosos fazendo pregações religiosas em nome da física quântica. Estamos aqui para dizer que a física quântica, que você pode fazer isso e aquilo, que a física quântica, e daí? Meus mestres sapos não entendem nada de física quântica, as mestres minhocas também não, nem os mestres bichos do alface, namastê, bicho do alface, não tem a necessidade desse discurso para ter acesso ao que é. Então, tanto faz bem, faz mal, nenhum nem outro, desde que eu esteja suficientemente sensível e aberto ao mundo que acontece em mim, ao mundo quântico que sou, ao mundo quântico que se relaciona comigo o tempo todo, e eu não vejo, e eu não sinto, e eu não sei, e acho que desenvolvi a minha habilidade cerebral porque eu sei de cálculos e de teorias que se chama de física quântica ou de qualquer outra ideia, e acho que isso basta. Que bobeira, que bobeira, que bobeira. Enquanto eu não traduzir essas mensagens que chegam pela física quântica, que chegam pelos animais, que chegam por mim, que chegam por você, que chegam pela vida, que chegam pela manhã, e que chegam o tempo todo, de amor, de vínculo, de expressão de humanidade no cotidiano, não em discursos, não em estereótipos. Sou o Flávio Terezo de Calcutá. Isso não é expressão necessariamente de amor. Eu posso me tornar, semana que vem, o Flávio Terezo de Calcutá por mera necessidade de reconhecimento. Note que eu não estou aqui me referindo a Madre Teresa de Calcutá, dizendo que é por isso. Obviamente que não a conheço. Eu acho que era uma pessoa extremamente especial e que vivia como viveu, por amor mesmo. Não cabe a mim julgá-la, só estou usando um exemplo aqui de um nome, de um símbolo da realidade, né? Então, de nada adiantará eu me tornar no Flávio Xavier, no Flávio Terezo de Calcutá, no Flávio Gandhi. E daí? O que isso vai, de fato, em mim, construir em matéria de percepção, de humanidade, de vínculos e de amor? O quê? O quê? A não ser a projeção de uma atitude, a não ser um ato que talvez não seja enraizado no genuíno sentimento de amor. Todo conhecimento, todo caminhar, toda percepção, toda a evolução espiritual, toda a evolução intelectual, toda a evolução emocional, todo o crescimento, expansão de consciência e de mente deve apontar para um único caminho, que é o caminho que me torna mais simples em primeiro lugar, porque a partir do meu avanço, a partir do meu enxergar sobre um ponto mais alto, uma perspectiva mais ampla, eu desenvolvo o inegável reconhecimento de que tudo que eu vejo é muito pouco. Você pode subir sobre a montanha mais alta, o horizonte mais alto, e tentar enxergar o horizonte mais alto, não, o ponto mais alto de um lugar, e tentar enxergar o horizonte. Nada será maior do que o reconhecimento de que aquele horizonte é limitado, que é muito mais além dele, você não consegue enxergar. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que falta aprender, mais eu percebo a dimensão do que não cabe no meu intelecto, nas minhas palavras ou na minha inteligência. Então me torno humilde. Então todo conhecimento, toda sabedoria, deve me tornar humilde. E na humildade eu me conecto a você, porque eu percebo que todos somos expressões diferentes de uma coisa só. Não importa se eu uso o caminho da intelectualidade, da teologia, da espiritualidade, da física quântica, ou do nada, ou do abraço, do beijo, do contato, da presença, do olhar, para expressar o que é, como os animais, mestres animais, por exemplo, fazem. Que eles me ensinem a enxergar expressões de vida
de simplicidade, de naturalidade onde de fato estão, e não ficar como ser bobinho, condicionado a aplaudir aquele que vem em nome da intelectualidade, da inteligência, da espiritualidade, da física quântica, ou seja lá do que for, se colocando como mestre, como professor, como sei lá o quê. E daí? E daí? Se isso não me produzir humanidade, simplicidade, não me conectar a você, não fizer de mim um ser inclusivo, aberto, disponível e simples, se isso me viciar em teorias, em ideias sobre planos para a humanidade, do mundo, dos mestres e medos, e enfim, se isso não trouxer simplicidade, não me enraizar na simplicidade da vida, eu pessoalmente não quero. Eu prefiro os mestres que me ensinam a ser simples, aberto, disponível, alimentando em mim a percepção de que somente uma coisa é necessária. O resto é diversão intelectual, o resto pode fazer bem, não estou falando que é ruim, mas necessário. Só uma coisa é necessário. A compreensão de quem sou, de que sou vinculado a você e à vida, e a expressão em amor disso, seja lá como for, como eu puder, onde eu puder, do jeito que eu puder, do jeito que eu souber. O que passar disso é cansaço, o que passar disso é sobrecarga, o que passar disso, me perdoe, é completamente desnecessário. Daqui a pouco eu volto com mais opiniões, mais comentários no Facebook e no e-mail contato@webradiovagalume.com. Vida que somos. Vida não para, vida é. Não termina, não cessa, não interrompe, modifica, evolui, se posiciona, se comunica de várias maneiras. Vida que se expressa multiforme em tudo, em todos, e eu não vejo. Vida que está na natureza, nos animais, vida que está no ar, no céu, nas nuvens, no sol, na lua, nas estrelas, no espaço, vida que sou. E no entanto eu só enxergo esse corpinho e digo, eu sou o advogado, eu sou o jornalista, eu sou o empresário. Bobinhos que somos, e nem vemos e nem percebemos que o que somos é vida, é o que anima os corpos, é o que anima a Terra, é o que anima o mundo, é o que anima o universo, os multiversos. Vida é o que é, vida é o que nos habita, vida é o que somos. E nós, seres vivos, expressões eloquentes de vida, não vemos, nos entregamos aos mestres, às ideias, às brigas, às separações, às políticas, às guerras. Nós que chamamos Deus, de Alá, de Javé, de sei lá o quê, não percebemos que Deus é e mora em nós, expressões de Deus. Nós que olhamos para a natureza, para a vida, para os outros seres humanos e não reconhecemos parte da gente. Eu sou você. Você também é eu. Nós que nos habitamos, nós que compartilhamos aquilo que sentimos sem saber, que se expressa em sonhos, que se expressa em sentimentos, que se expressa em anseios profundos, que presentes em nós e não decodificados, tantas vezes se projeta em músicas, se projeta em poesia, se projeta em toque, se projeta em olhar, se projeta em presença, se projeta em espiritualidade. Aí damos nomes, aí chamamos disso ou daquilo, sem saber de tudo que nos habita e que faz com que sejamos o que somos. Vida, eu sou. Talvez quando eu lhe disser você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo é difícil pensar em eternidade, mas pelo menos agora mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse e tudo o que você vê à sua volta, na realidade só existisse em você.
cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado e desenvolvido onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora, o que vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada elemento, a respiração que você nunca vai ouvir, o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe no seu coração e eu vivo aí. Meu nome é o nome de tudo que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito. Somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui. Em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos onde não há sinal da raça humana, em tudo, o tempo todo, eu sou. De você só espero que viva, e na vida que me encontre. No sorriso, na respiração, movimento, choro, passos, luz na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha e não existe o que me cessa. Eu vivo em você e nada nem você encerra o que é. Me toque porque eu estou aqui. Fale comigo porque eu ouço sempre o tempo todo. Para mim você fala quando sente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que está aqui. E aqui ou não mais estaremos juntos. Sua caminhada só existe comigo e é aqui, com você, que eu vou continuar. Essa é a minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece e sabe meu nome. Vou vivendo só pelo céu. Me indicaram essa música, eu não tinha ouvido ainda, coloquei, mas parece que a qualidade não é das melhores. Mas que a gente fique nesse sentimento, nessa sensação e sobretudo nessa percepção do que nós somos, do que eu sou, do que você é. E que a gente se desconecte dessa pretensão de ser o que não somos, de expressar de maneira tão irracional nossa inferioridade diante daqueles que silenciosamente dividem o planeta conosco, nos esbanjando paz, sabedoria, expressões também de vida, expressões também de Deus, expressões também de amor. E a gente se recusa a ver. Talvez esteja na hora de fato, trocarmos de mestres e elegermos como nossos mestres, nossos inspiradores, aqueles que não sabem que são, que não requerem para si mesmo essa condição, que não se colocam e necessariamente aproveitam ou desfrutam de serem apontados como tal. Mestres são os que não sabem que são, porque na sua simplicidade não deixaram de ser, porque não se colocam na posição de terem respostas para tudo, de serem guias e oráculos e exemplos e referências, quando as nossas maiores referências têm raízes na terra, têm 4 patas ou nenhuma, se rasteja tantas vezes. Que sejamos suficientemente abertos para entendermos a sabedoria e as expressões de vida onde elas estão, onde elas são, na mais profunda eloquência da sua simplicidade, e deixemos de nos impressionar com construções de palavras, de ideias, de teorias que preenchem nosso intelecto, mas esvaziam o nosso espírito, que não nos conectam com a condição de almas, de coisas que somos. Nós, a coisa que nos habita. Eu sou. Você também, parte da coisa. Nesse dia, deixaremos de olhar para o alto, para o céu, para o templo, para o altar, procurando Deus. Deixaremos de gritar lá para cima: cadê Deus? Onde está Deus que não vê? Deus não me ouve, me responda.
deixaremos de buscar fora e ouviremos a sutil, eloquente, presente, constante, intensa, acolhedora voz de Deus que nos habita, que te habita e que constitui isso que nós chamamos de vida se expressando em corpos, se expressando em plantas, se expressando em animais, se expressando no que somos. Eu, você e Deus, todos somos um.
Web Rádio Vagalume, mensagens que chegam pela manhã, ao vivo, entre 8 e 10 da manhã no horário de verão, e depois reprises 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Há alguns segundos eu publiquei ali no facebook.com/Web Rádio Vagalume a foto do Mestre Charlie, que eu agora há pouco falava sobre ele, e o Mestre Charlie está meditando, sem nenhum tipo de interrupção, nenhuma preocupação em mente, nenhuma preocupação com a posição, está virado para lá, para cá, perna cruzada, não. Está meditando ali no alto de sua eloquente e intocável sabedoria. Se você puder, acesse no facebook.com/Web Rádio Vagalume e veja ali essa captura fotográfica de um momento de sabedoria de Mestre Charlie. Eu li agora há pouco a opinião do Jarbas Lins e mais gente se manifesta. Vamos dedicar esse bloco aos comentários, muitos que estão aqui no Facebook em relação ao texto que foi publicado. E tem muita gente que fala gostei, legal, tal. Então eu vou ler os que são comentários mesmo. E a Daisy Aur diz o seguinte: nós, seres humanos, em nome da racionalidade, nos tornamos presunçosos e esquecemos que a verdadeira sabedoria está na essência de cada ser e elemento da natureza. E para sentir e compreender isso, precisamos resgatar a nossa criança interior, nossa simplicidade primordial. Eu costumo dizer, Daisy, que as crianças são maravilhosos mestres, né? Eu vejo assim, eu aprendo muito. É claro, a criança ainda está em processo de construção. Existe uma ingenuidade ali que um dia vai ter que ficar para trás. A gente vai acumulando experiências e é importante que seja assim, acumulando as experiências e projetando significado nelas. É isso que nos torna maduros, né? Mas sem perder essa essência de simplicidade, essa criatividade que se expressa no olhar de uma criança em relação a tudo. A criança está disponível, está aberta, está de braços abertos e mente aberta para o mundo, para a vida. Se expressa de maneira linda. Você não vê crianças se posicionando como maiores ou melhores. Você não vê uma criança rica que não quer brincar com uma criança pobre, a não ser que comece a sofrer a interferência dos pais. Mas enquanto isso não acontece, quanto mais simples, mais disponíveis. Não tem criança de religião X ou Y. Não tem criança que se senta do lado de outra criança e diz: você já leu a Bíblia? As crianças são abertas, as crianças são disponíveis, as crianças estão conectadas, se maravilham com conchinhas na areia, com pedaços de galho, com pedrinhas no chão, né, e constroem a sua vida em profunda simplicidade. Agora, infelizmente, a gente está acompanhando hoje em dia um processo de amadurecimento, ou eu diria até de envelhecimento, não é amadurecimento, de aculturamento cada vez mais cedo, né? As crianças, antes adolescentes, aos 15 já são aos 10, aos 11, enfim, é uma maturidade artificial, é uma antecipação de fases que vai roubando das crianças o que elas têm de mais lindo, de mais simples, e vai tornando velhos, vai construindo velhos em corpo de crianças que não brincam mais, que não se expõem mais ao sol, à natureza, e que muitas vezes perdem parte da sua vida conectados em telinhas de computadores, querendo comprar, consumir. É um trabalho cada vez mais difícil, mas não deixa de ser um desafio para os pais e para os que cuidam de crianças se posicionarem em relação a isso e não deixar que a modernidade roube deles o que eles têm de mais precioso, que é justamente a infância, justamente a simplicidade. Eu pessoalmente tenho receio do que será da nossa humanidade daqui a algum tempo, porque eu tenho percebido nas crianças, eu tenho uma em casa, o quanto eles estão completamente voltados para um tipo de mundo artificial, um tipo de relacionamento virtual, que vai se desprendendo das possibilidades, inclusive de decepção, de desilusão, de sofrimento, o que é profundamente importante no nosso desenvolvimento, na nossa maturidade. Então a gente vê hoje já com muita frequência homens de meia idade, muitas vezes, em corpos de crianças,
Gente imatura, gente que pulou essa etapa e que não conseguiu desenvolver aquilo que tão lindamente começou em nós como expressão de inocência, como expressão de infantilidade. Essa é uma das razões pela qual eu particularmente não compartilho essa visão, na minha opinião, utópica, de que nós estamos vivendo uma sociedade que se abre para a espiritualidade, que se constrói cada vez mais para uma nova era de amor e de... Não, eu não vejo. Eu vejo adultos cada vez mais infantis, gente cada vez mais imbecilizada, uma cultura cada vez mais descartável, uma religião cada vez mais superficial. O fato de trocar símbolos e nomes, na minha opinião, não significa nada. Tanto faz se eu dizia aleluia e falo namastê agora, tanto faz se antes eu ia rezar o terço na igreja e hoje eu vou repetir um mantra num oratório. Tanto faz se eu era fã do Papa e agora sou do mestre Prem, não sei o que. Tanto faz, não muda nada. A gente muda os símbolos, mas isso não quer dizer... Eu discordo daqueles que dizem, porque estão vendo que as pessoas estão mais sensíveis, mais abertas às percepções. Eu não vejo isso. Eu vejo um planeta que está se autodestruindo. Autodestruindo não, nós estamos destruindo, que está sendo destruído. Uma natureza rapidamente sendo devastada. Vejo discursos politicamente corretos, atitudes marqueteiras, como por exemplo a de São Paulo, que fala sobre a extinção das sacolinhas de supermercado. Tudo bem, eu acho que realmente deve-se extingui-las, mas e as embalagens de plástico de todos os produtos? Por que não se extingue? Por que a gente só fica na superficialidade e olha para isso dizendo, tá vendo? Há uma evolução de percepção. Eu não vejo. Eu vejo adultos cada vez mais infantilizados, no mau sentido. Eu vejo pessoas emocionalmente cada vez mais imaturas. Me desculpe, mas é o que eu vejo. Vejo movimentos religiosos diferentes, cada vez mais orientalizados ao invés de ocidentalizados, mas, sinceramente, não muda se isso não promove em mim consciência do amor, da simplicidade, de fato de onde as coisas estão. Tanto faz se eu saio de um movimento pentecostal, de um culto de uma igreja pentecostal e vou para uma sala de meditação para ouvir o workshop do professor ou do mestre fulano de tal falando sobre os mestres ascensionados. Antes eram os santos, agora são os espíritos. E daí? Se isso não promove em mim consciência do amor. Então, pessoalmente, eu acho que esse mundo que a gente anseia tanto mudar, muda em nós, quando nós mudamos. Nós somos esse mundo, nós somos esse universo. E ao invés de ficar tentando olha, porque o mundo, no dia 11 do mês 11 do ano 2011, um portal de amor e não sei o que se abriu, e ficar vivendo nesse para fora, eu deixarei de abrir o portal que todos os dias, não é no dia 11 do 11, às 11h11 da manhã, que se abre do ano 2000 e tal. Isso é em mim. Se abre todos os dias quando eu me abro para a vida, quando eu abro os meus olhos, quando eu começo a perceber e resolvo viver em consciência. E então promoverei no dia a dia, não de maneira estereotipada, rotulada, condicionada, aquilo que nós chamamos de amor, mas expressar no cuidado, na atenção, no olhar para aqueles que inclusive pensam diferente de mim, são diferentes de mim. Você sabe que eu sempre, em toda a minha vida, em todas as fases e processos que eu passei, eu sempre mantive um negócio muito claro em mim. Se a gente não tem capacidade de comunicar aquilo que nós acreditamos, de uma forma simples e descondicionada de dogmas, de fórmulas, de nomes, de símbolos, aquilo não é real em mim. Se eu, por exemplo, não sei falar de amor, sem usar a expressão amor, isso não é real em mim. Se eu não sei falar sobre Deus sem usar a expressão D-E-U-S, eu não tenho nenhuma consciência do que é Deus. Eu preciso do símbolo, logo eu me apego ao símbolo, não ao que é. E a mesma coisa em relação à espiritualidade. Se eu não sei promover espiritualidade sem me vestir de indiano, sem me vestir de terno e gravata, sem me vestir sei lá do que, sem usar os códigos, as expressões, as musiquinhas New Age, chegar aqui e falar namastê, co-criadores, irmãos do universo que caminham para... Porque eu não sei. Eu estou repetindo fórmulas, estou repetindo chavões, repetindo nomezinhos, mas até que ponto isso é verdade em mim? Tanto não é que eu não consigo identificar isso naqueles que não falam assim, naqueles que não são assim e nem pensam assim, mas não por isso e não menos são eloquentes em expressões de amor. Estou fechado, estou
condicionado. Aliás, todos estamos. Condicionamento é algo que faz parte da nossa mente. A questão é em que nível eu estou condicionado e o quanto eu percebo isso. Quanto mais consciência eu tenho do fato de estar condicionado, mais consciente estou e mais perto de descondicionamentos me coloco. E eu vou percebendo no dia a dia, na vida, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, onde é que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fortalecer, o que eu preciso cessar, que tipo de desconstruções são necessárias. E assim, o mundo, a nova era de paz e amor, vai acontecendo em mim, todos os dias. E naturalmente, por ser assim, expressarei para o próximo, no dia a dia, mas como consequência daquilo que sou e daquilo que me habita. E os outros, se enxergarem, se entenderem, se assim for viável, de alguma maneira serão irradiados ou refletirão aquele processo que, antes de tudo e acima de tudo, é absolutamente individual. Tem a ver comigo, com as minhas percepções e com o meu aprofundamento de consciência. Portanto, não entenda o meu discurso como um discurso cético. O Flávio é cético demais, ele não percebe a nova era de amor e de paz do mundo. Que visão pessimista, Flávio. Esperava mais de você, dizendo uma coisa feia dessa. Você não vê que o mundo está mais sensível, mais aberto para as manifestações? Olha a física quântica. Bom, eu vejo a física quântica sendo usada como discurso de dogmas espirituais, e não virou uma religião, né? Assim como o ateísmo virou uma religião, assim como a mensagem de Jesus virou uma religião, de Buda virou uma religião, enfim, assim como a gente transforma tudo em religião, né, e só para ter controle sobre aquilo, e só para se legitimar por aquilo. Mas eu não vejo em atitudes individuais que se projeta numa consciência de vida mesmo, nenhum tipo de crescimento coletivo. Sinceramente, eu não vejo. Eu gostaria muito de acreditar que no dia 11 do mês tal, às 11h11, um portal se abriu na humanidade, aí os seres ascensionados. Eu queria, mas não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo. Portanto, ao invés de esperar esses portais, eu fico olhando para o portal que me habita, para o portal que sou, e permito que essa comunicação fale comigo e que essa expressão seja em mim, eloquente em mim, nas minhas atitudes, no meu olhar, no meu trato contigo e com todos, partindo da consciência do que somos e também do que não somos, né? Sabendo que somos partes de uma coisa só e que o mundo vai caminhando para uma condição cada vez mais louca, irracional, distante da simplicidade de ser. E se a gente não estiver suficientemente atentos e abertos a isso, nos contentaremos com muito pouco. Basta ter um discurso bonitinho, basta ter uma voz mansa, enfim, basta usar determinados símbolos que logo contará com a minha adesão, com a minha propagação, com a minha difusão de algo que eu não tenho de fato consciência do que é. O mundo se transforma, o mundo nasce, o mundo morre quando se transforma, quando nasce, quando morre dentro de mim. Como as crianças, como os animais. Tenhamos consciência disso no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Daisy, você fez um comentário, eu acabei falando sobre outra coisa, né? Mas muito obrigado, tá bom? Valeu por estar junto com a gente aqui. E concordo contigo sobre esse comentário, sobre resgatar a nossa criança interior e a simplicidade primordial. É isso aí, Daisy. Deixa eu ver aqui, a Diene Lenchari, olha, eu amo todos esses mestres, maravilha. A Gislaine Geigner agradece por compartilhar o texto, o que precisamos para ser iluminados. A Sandra Santos diz o seguinte: bom dia, amigos, nossos verdadeiros mestres estão em toda parte. Disse bem, quando começamos a perceber isso, começamos a prestar mais atenção nos detalhes e a colher lições preciosas. Se olharmos com entendimento, com sensibilidade, já olharemos tudo e todos com mais profundidade, livres de preconceitos, julgamentos, simplesmente olhar. E com essa simplicidade, como aprendo, absorvo tudo ao redor, aí carregaremos, ou começaremos, ou melhor, a realmente ser apenas humanos. Obrigado, eu que agradeço, Sandra. Ivone Paulo Pires diz o seguinte: precisamos reaprender muitas coisas. Uma delas é escutarmos as mensagens da natureza e daquilo que vemos ao nosso redor, pois em nossa cultura não temos esse hábito. Não percebemos que a vida é uma
teia de relações vivas carregadas de sentido e mensagens, que com elas podemos aprender muito. Maravilha, é isso, Ivone, muito obrigado. A Lídia Malatesta diz o seguinte: caminhamos na lucidez de nossa verdadeira dimensão. Luciana Leão diz o seguinte: faço minhas as suas palavras, Lídia, que acabou de dizer. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana, um beijo para você. Luciana, muito obrigado pela presença, por tudo. Vou falar já, Luciana, que eu fiquei de falar no começo, né, da comunidade do WhatsApp que vocês criaram. Me dá algumas informações a mais aqui, número do WhatsApp, se você puder, tá bom? Para eu divulgar. A Renata Santana diz o seguinte: mais do que essa casca feita de matéria que nos envolve e protege, somos essências humanas, somos símbolos, com plantas, bichos, parte do cosmos. Janaína Azevedo, esse texto me tocou profundamente. Realmente estamos tão longe de tudo, nos desconectamos da realidade e perdemos a nossa essência. O ser humano é tão soberbo, tão presunçoso, que eu não sei se dá para nos conectar de novo. Não sei. Janaína, compartilhe da sua opinião, também não sei. O que eu sei é que individualmente dá, para mim dá, para você também. Então que sejamos nós os agentes dessa transformação. Não sei realmente, como humanidade, o que será de nós daqui a 100, 200 anos, não sei. Eu vejo todos os indícios de que nós estamos nos destruindo. Então que a gente possa estar plantados no chão da consciência mesmo, para que de alguma maneira a gente possa refletir isso até onde dá, até onde chega, para quem quiser, né? É como outro dia me disseram, um amigo querido me falou assim: olha, eu acho que você tinha que mudar um pouco a sua comunicação, e falou na melhor das intenções, eu acho que você tinha que falar de uma forma um pouco mais aberta, temas um pouco mais palatáveis, mais acessíveis. E eu dizia para ele: eu não estou atrás de quantidade, eu não tenho nenhuma pretensão de salvar a humanidade. Eu não sou daqueles que falam quanto mais melhor, mais gente virá para ouvir. Eu falo aquilo que o meu coração se inclina a dizer. Esteja comigo uma pessoa, 100, 200, 300, enfim. Mas venha quem quiser, venha quem puder, venha que estiver aberto para neste momento ouvir o que eu tenho para dizer, que não é, obviamente, a última palavra da humanidade, nem a salvação de tudo e de todos, mas é uma forma de expressão e de compartilhar aquilo que eu sou contigo, na esperança de que isso possa te fazer bem. Deu. Agora, o que isso vai refletir ou repercutir na humanidade, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho consciência do que o que eu falo chega a alguém, e esse alguém, de alguma forma, seja conscientemente ou não, reproduz isso já é bom, né? Então, façamos cada um de nós a nossa parte. Agora, o que a humanidade vai ser, eu sinceramente não sei. O que o mundo evolui, até que ponto o mundo evolui. Eu não vejo essa evolução de consciência. Eu vejo evoluções tecnológicas, vejo evoluções científicas, sociais, de um jeito ou de outro, em alguns momentos. Políticas também não vejo. Nós ainda agimos como os gregos agiam, os romanos agiam, com os imperadores, enfim, mudam os símbolos, os códigos, né? Deificamos imperadores, como era na época de Roma, da Grécia. Os nossos imperadores, para muitos, são deuses. Deus Lula, Deus Fernando Henrique, Deus a Dilma, enfim. A gente vai chamando de Deus, né, essas pessoas que obviamente se aproveitam disso, e é muito triste. Então, não é uma visão cética, porque eu acredito na transformação humana, mas eu olho como um processo individual. E com ressalvas quando a gente trata de coletividade em relação a isso. O Isaías Silva diz o seguinte: gosto muito das palavras do Rubem Alves para falar dos grandes mestres segundo nossa sociedade. Eles são aqueles que sabem cada vez mais de cada vez menos. São aqueles que fazem especializações e mais especializações para aprofundar o olhar sobre um único ponto. Porém, ao fazer isso, deixam de enxergar o todo, a abrangência do universo sem limites. Sou um pouco como Rubem. Sei que jamais me tornarei esse grande mestre, pois amo a beleza que há em tudo e não quero ser um especialista de nada. Quero apenas viver e ser feliz em simplicidade. Maravilha, eu também adoro o Rubem Alves. Obrigado, Isaías. A Mônica Valera Cruz diz o seguinte: ainda crianças a gente não tem a oportunidade de escolher no que vale a pena acreditar. Com o passar dos anos, vemos que é um monte de baboseira e medos alheios que a gente precisa ignorar. A natureza, na sua infinita sabedoria, vem nos ensinar
coisas para a vida inteira. Muito inspirador. Maravilha, Mônica. Então que a gente esteja suficientemente desimpedido para perceber isso. Todos os nossos devaneios, essas ideias que a gente tantas vezes alimenta, são empecilhos justamente para percebermos o mais simples, o mais evidente, o mais eloquente e o mais cotidiano em nossas vidas. A Gorete diz o seguinte: bom dia Gorete. Ocasiões como essa fico a refletir, a emoção que causou o pensamento do autor, quando registrou tão polêmica frase: quanto mais conheço os homens, mais valorizo o meu cão. Quem que é isso mesmo, hein? Eu não me lembro agora de quem é, mas é legal. As criaturas humanas precisando repensar suas existências, rever valores, condutas, emoções, sentimentos, enfim, refletir o essencial em nossas vidas. O amor na atualidade em progressões, só por hoje. É isso, Gorete Ferro de Omena, muito obrigado. Valeu pela sua opinião, tá bom? Aliás, obrigado pela opinião de todos. A gente está chegando quase ao finzinho do Mensagens que Chegam pela Manhã, e como eu estava propondo aqui, antes da gente concluir, deixa eu dizer que foi criado um WhatsApp. Eu vou ler exatamente o que a Luciana escreveu aqui, olha, como a informação que pediu. Quem quiser participar do grupo WhatsApp, basta me adicionar no Face para que possamos colocá-lo no grupo fechado Família Vagalume. E daí, a partir desse grupo, adicionarmos no WhatsApp. Eu administro o grupo do Face e o William Migliatti administra o do WhatsApp. Luciana Leão Rie Couto, ela está no meu Facebook, ela fez ali, é o último comentário do texto que está publicado no meu perfil, na minha página pessoal. Então depois você vai lá, adiciona. Eu acho que é uma ferramenta, né, para estarem juntos, enfim. Aí falaram: Flávio, por que você não entra? Olha, primeiro que o meu celular é aquele, já não é mais, né? Eu usava até ontem aquele celular de R$1,99, que você compra um chiclete e vem um chiclete Babalu, e aí vem um celular junto, assim, aquele que pode cair no chão. Era o meu, por opção. Aí o meu amigo Jarabazinho falou: não, eu vou te mandar um celular. Tá, me mandou o celular, me deu de presente o celular que chegou ontem. Muito obrigado, meu amigo, que é já um celular um pouco mais moderno, assim, mas que também não tem o WhatsApp. E eu, olha, pessoalmente, eu tô num processo de... Eu comentei sobre isso essa semana, né, nesse fim de ano e tal. Eu preciso reposicionar algumas coisas e eu preciso me esvaziar ao invés de me encher. Então, ainda que eu entenda e estou recomendando aqui o WhatsApp para quem está nessa, para quem está afim, porque eu acho que pode ser um recurso de compartilhamento, de contato, de conhecimento e, por que não, de crescimento, mas é claro que isso varia para cada percepção e para cada um. Então eu não estou no momento de WhatsApp, de agitos de alguma forma. Eu não quero ficar com barulhinhos o dia inteiro. Eu estou até me distanciando um pouco do Facebook, da internet de alguma maneira, porque eu acho que isso cria tanto agito às vezes na nossa alma. A gente precisa reconhecer esses momentos e se desligar um pouquinho disso. É o que eu interiormente estou fazendo, até porque agora em 2015 tem livros novos para vir, tem um pronto que eu vou retrabalhar e já estou começando a mexer nele, e tem situações que estão requerendo de mim mais silêncio, mais calma, mais quietude. Então, por enquanto, eu divulgarei com todo prazer, incentivarei quem está afim, mas por enquanto eu ficarei fora. Tá bom? Pelo menos assim da participação, né, direta, mas estou aqui acompanhando e em contato com os vagalumezinhos sempre que me escrevem, que estão presentes aqui. Tá bom? Então é isso, não me considere muito antipático não, mas como eu disse, eu sou chato mesmo, eu reconheço a minha chatice. E ela às vezes se expressa nessas necessidades de recolhimento. Cara chato e velho, assim, é assim mesmo, acho que você entende. Bom, e com essa nós encerramos mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Muito obrigado mais uma vez todo mundo pela agradável companhia, de saber que você está aqui junto comigo, pelo enviar de boas energias, pelo compartilhar de pensamentos, pelo divulgar do programa, por estar junto comigo sendo motivação para que todas as manhãs eu esteja 2 horas ao vivo conversando contigo em mais um programa. Esse programa será reprisado em vários momentos do dia. Hoje às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. Ouça, se quiser de novo, compartilhe com mais gente, divulgue em sua rede social e traga mais vagalumezinhos para compartilharem de bons momentos, de boas reflexões e oportunidades de crescimento. Tudo é oportunidade de crescimento, tudo pode trazer iluminação para a gente, desde que nós tenhamos capacidade de ouvir, se aquietar e de perceber movimentos naturais da vida que se expressa de inúmeras
de infinitas maneiras. Felizes os que enxergam, felizes os que desenvolvem a capacidade de perceber, felizes os que se aquietam e reverenciam as mais simples expressões de amor, de conectividade, de simplicidade, de intuição, de sensibilidade, de presença, de doação. E a vida inteira está cheia de exemplos assim. Temos olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para entender, para nos encaminhar na dimensão da consciência que acende, que ilumina, sempre que se enxerga, sempre que se reconhece. As oportunidades estão aí, a gente dá nomes para ela, boas experiências, más experiências, experiências tristes, experiências felizes, e desconhece que cada uma delas são oportunidades para sermos amor, a finalidade de todas as experiências. Um grande beijo para você. Amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília eu tô de volta com mais um Mensagens que Chegam pela Manhã ao vivo. Se cuida. E durante o dia a nossa rádio continua com a sua programação, músicas, reflexões e as reprises do programa. Continue aqui na webradiovagalume.com. Beijão. Até amanhã. Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume.